Os alimentos ultraprocessados têm ganhado cada vez mais espaço nas prateleiras dos supermercados por serem baratos, práticos e disponíveis em todo canto. O consumo desses alimentos aumenta cada dia mais, mas trata-se de uma alimentação menos saudável. Outro fator é que muitas crianças, além de ingerirem esses alimentos nocivos, passam horas diante das telas dos celulares e da televisão. Isso sem falar nos videogames. Esses são hábitos sedentários cada vez mais presentes na rotina delas, contribuindo para que fiquem obesas. De acordo com o Ministério da Saúde, 7% das crianças brasileiras menores de 5 anos estão com excesso de peso e 3% estão obesas. Mariana Correia, especialista em nutrição infantil em Caratinga, conta como identificar a obesidade infantil. Hoje, disponíveis as curvas de crescimento da Organização Mundial da Saúde. Então, quando você vai fazer a avaliação nutricional de peso e altura, estatura de uma criança ou de um bebê, você tem curvas para cada idade. Então, esse pai ele vai levar essa criança ou na unidade de saúde, ou essa criança muitas vezes, ou ele vai levar num acompanhamento profissional individual, com um nutricionista ou o próprio pediatra mesmo, ou ele vai levar, às vezes, essa criança vai ser avaliada na própria escola, pelos programas que a gente tem hoje federais aí. E aí você vai medir, pesar, e essa medida de peso e altura, nós vamos fazer um cálculo daquele índice que a gente chama de IMC, que é o índice de massa corporal, e vamos colocar isso em um gráfico específico para o gênero da criança, se ela é menino ou menino, e para a idade dessa criança também. E aí, nesse gráfico, você vai ter o que a gente chama de dividido em percentis. Então, você tem até certo local do gráfico, até certo nível, você tem o sobrepeso, que seria um nível acima ali do peso adequado, e depois desse nível você já tem a obesidade, então seria essa classificação. Então o pai precisa avaliar essa criança com um profissional. Mas, os pais acabam que, se você vê que a criança tem aquela barriguinha, é uma criança que visualmente já está com peso acima do que os demais da idade dela, já liga um sinal de alerta aí, um sinal vermelho, para que o pai leve essa criança para ser acompanhado. De acordo com Mariana, crianças obesas e com alimentação menos saudável têm mais chances de tornarem-se em adultos obesos, arriscando-se a contrair doenças como hipertensão e diabetes. A gente sabe que a obesidade por si só, ela já é um fator de risco, ela já é uma alteração no metabolismo do corpo humano. Se essa alteração começa muito cedo, as consequências para esse corpo no resto da vida são muito grandes. Então a gente pode pensar desde doenças como diabetes, pressão alta, até mesmo a própria obesidade num grau mais avançado, em que pode diminuir a mobilidade dessa pessoa, diminuir a expectativa de vida dessa pessoa, dessa criança no futuro, até outros tipos de doenças que muitas vezes a gente não vê uma relação tão forte quando a gente olha, mas que tem uma relação importante, como por exemplo uma doença autoimune ou como um câncer também. Então uma das maiores causas de câncer aí é essa correlação com a obesidade e sobrepeso. A obesidade infantil pode ser combatida com a adoção de hábitos saudáveis, desde a prática de exercícios físicos até a manutenção de uma alimentação balanceada. E alguns pontos-chave, são importantes para a gente poder evitar a obesidade infantil. Primeira coisa, a mãe, lá no inicinho, se cuidar na gestação, ter um controle muito bem feito, ter um pré-natal muito bem feito, evitar diabetes gestacional, fazer esse cuidado desde quando o bebê está no útero. Depois, evitar ao máximo de oferecer açúcar e ultraprocessados nos 2 primeiros anos de vida. E quando a criança já está numa idade maior, com mais de 2 anos de vida, a gente fazer com que essa criança seja ativa, minimamente ativa, consuma o mínimo possível de açúcar e de alimentos ultraprocessados, que seriam os mais comuns: biscoito, iogurte de morango, refrigerante, sucos de caixinha, esses alimentos, bolinhos prontos, que a gente vê que as crianças consomem muito, no lanche escolar, por exemplo. E evitar que essas crianças também, elas comam na frente das telas.
Então, tentar que a criança sente à mesa, coma sentada à mesa, preste atenção no que está fazendo, na sua saciedade. Os pais tentarem cozinhar e comer junto, né, quando for possível. E se a gente for pensar também na introdução alimentar, fazer uma boa introdução alimentar. Então, desde que seu filho comece a comer, você oferecer os alimentos da forma correta para esse bebê. Isso ajuda muito a evitar a obesidade infantil. Como é importante para você prevenir a obesidade infantil, que as crianças muitas vezes tenham coisas que elas perderam, nós estamos perdendo como população brasileira mesmo ao longo do tempo. Então, a questão da atividade física, a questão dessa criança ter uma rotina, dormir cedo, acordar cedo, porque você consegue regular os hormônios do apetite quando você dorme bem. Essa criança não comer sentada à frente das telas. Os pais tentarem cozinhar mais com essa criança, comer junto dessa criança e principalmente reduzir o consumo de ultraprocessados. Os ultraprocessados, né, como eu falei, os biscoitos, iogurte de frutas, refrigerante, são alimentos que a gente chama de hiperpalatáveis. Então, eles são muito gostosos, muito atrativos para o paladar infantil. Então, se para um adulto é difícil resistir, imagina a criança. Então, com o tempo consumindo esses alimentos, essas crianças vão ficar mais condicionadas a querer só esse tipo de comida. Por exemplo, trocar um iogurte de morango por uma vitamina de morango, né? Ou, mas ele não vai aceitar. Às vezes um iogurte natural com um pouco de mel, com um pouco de geleia. É claro que você vai ter que fazer toda uma adaptação, porque o paladar dele já está ali, né? Vamos dizer assim, viciado, né, por esses alimentos. Você pode trocar um biscoito por um biscoitinho que você faça em casa, tudo aos pouquinhos, né? O bolo, aquele bolinho que você compra pronto, pelo bolinho que você faz em casa mesmo. Tente consumir o mínimo de coisas em pacotinhos na sua casa. Tem aquela frase que fala assim: descasque mais e desembale menos, né? Então, tente levar a sua criança para ajudar você a fazer alguma coisa. Aproveite as férias. Vamos fazer um bolo juntos. E aí, nesse bolo, você vai colocar uma coisa saudável, uma aveia. Você vai diminuir um pouco do açúcar. Procure ajuda. Alguém que vai te ajudar. Uma pessoa para te orientar, avaliar essa sua criança e ajudar você com as estratégias mais corretas para fazer com ela. A gente não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Aos pouquinhos, aos pequenos passos. Mude a rotina da criança primeiro, né? Se a sua criança fica muito no celular, fica muito na televisão, pode parecer que não, mas muitas vezes essas coisas pequenininhas vão fazendo diferença no desenvolvimento da obesidade.